O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Telro Preste e eu tô de volta aqui, para apresentar mais um MesaCast do podcast Ciência Suja, Vocês sabem que por mim eu ficava aqui, mais 1 ano, 2 anos sem aparecer. Como a Chloé falou que eu tenho, esse meu salário astronômico, Talvez com dinheiro vindo do Vorcaro, quem sabe? Mas enfim, ela revelou isso pra vocês, então eu tive que retornar aqui pra mostrar serviço, E antes de entrar no assunto de hoje, 2 recados. Primeiro é que eu tô rouco, como você pode perceber, porque a gente tá gravando na quarta, 2 dias depois do jogo do Brasil contra o Japão, Eu não sei o que aconteceu, então, no fim de semana, mas nesta segunda-feira, aquele gol no finalzinho acabou com a minha voz, E o outro recado é que, no fim dessa conversa aqui, eu vou revelar os próximos 2 livros que a gente vai sortear pros apoiadores, a partir da nossa categoria de caçador de picareta do financiamento coletivo do Ciência Suja, tá? E um é do Drauzio Varela. Então, fique de olho que eu revelo esses livros que você vai poder concorrer, Bom, mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um negócio que todo mundo quer, que é a cura do câncer, ou de todos os tipos de câncer, Quem não quer ou não gostaria disso, O nosso episódio inicial do podcast, inclusive lá em 2021, a gente inaugurou, o Ciência Suja com ele, falava sobre uma suposta cura do câncer e seria uma cura brasileira ainda, É a fosfetanolamina sintética. Mas essa palavra dá até arrepio, nos oncologistas e na gente aqui também. Porque o detalhe é que a fosfetanolamina era completamente falsa, essa pílula não gerava efeito nenhum e ela só serviu para fazer brasileiros abandonarem tratamentos que na verdade poderiam aí sim ajudá-los, Seja ter um pouco mais de sobrevida, seja ter qualidade de vida, seja inclusive a gente falar, sim, de cura ou de cronificação de uma doença. Coisas que a gente vai discutir daqui a pouco, Fora que esse caso promoveu a desconfiança na ciência brasileira, Só que assim, gente, a fosfetanolamina, ela é um caso marcante na nossa história. Mas a real é que toda hora aparece nas redes sociais ou nos aplicativos de mensagem, alguma nova cura do câncer. Então tem dióxido de cloro, tem suplemento X, enema de café, enfim, dá pra gente ficar falando, enumerando um monte de coisa. Eu nem quero ficar dando muita publicidade pra isso, pra falar a verdade, Mas o que a gente tem é que tem uma pesquisa de 2023, essa realizada pelo governo federal, que traz um dado interessante sobre a nossa percepção desse assunto, como Brasil. O estudo dele se chama Percepção Pública de Ciência e Tecnologia no Brasil. E ele foi feito entrevistando 1.931 brasileiros. Entre eles, olha isso, 52% concordavam totalmente com a afirmação de que existem curas para o câncer que foram escondidas do público, mais da metade, E mais, ainda tinham 15,4% que concordavam em parte, Que, enfim, condicionavam um pouco essa concordância, mas concordavam. Só 1/4 discordava de alguma forma, ou em parte, ou totalmente. E ao mesmo tempo, em que a gente tem esse ambiente, cognitivo super complexo, a evolução no tratamento do câncer, ela é inegável. Surgiram novas classes terapêuticas, novos tratamentos que aumentam, sim, tempo de vida, qualidade de vida, Isso a gente também vai falar aqui. Essa evolução no tratamento, ela é tão inegável, aliás, quanto a desigualdade no acesso a esse tratamento. O que inclusive contribui para teorias da conspiração, Então, nesse episódio aqui, a gente quer falar sobre isso, sobre falsas curas, sobre possíveis curas, sobre curas funcionais e sobre o que é cura e o que é sucesso no tratamento. E para isso, a gente trouxe pro estúdio aqui uma oncologista de destaque e que tem um contato próximo com pacientes e associações de pacientes, inclusive, É a Marina Saad. Ela é oncologista, ela foi vice-diretora do Hospital Sírio-Libanês e ela é professora da Faculdade Sírio-Libanês. Ela também é coordenadora do Comitê Científico do Oncoguia, uma organização que atua apoiando pacientes diagnosticados com câncer. Tudo bom, Marina? Tudo bem, então. Quão comum é esse assunto no seu consultório, hein? Nossa, acho que é todo dia, todo dia, todo dia. E eu queria te agradecer por trazer esse tema, porque é super importante. Acho que ter câncer não é fácil, Pra quem tem, sabe o quanto isso é difícil pra quem tá... E eu acho que todo mundo, de alguma forma, é tocado pelo câncer. Seja em você, seja na sua família, seja em algum amigo. Acho que não tem como você passar por uma vida sem ter alguém do seu circuito próximo que teve câncer, Ou que tem câncer. E é uma
uma fase muito vulnerável, para quem tá passando por isso, sabe, né? Então qualquer coisa que possa parecer mais fácil, um caminho alternativo, isso pega de uma forma muito, né? E aí é a chuva da loucura dos picaretas e dos discursos prontos tem algumas coisas que atrapalham o nosso tratamento, né? A gente tem tanta coisa nova chegando, tem tanto tratamento bom, a gente tem tanta cura, né? Porque acho que isso é uma coisa importante, a cura do câncer. A maioria dos tumores, quando você descobre em fase inicial, eles vão ficar curados, né? Essa é a primeira parte importante. Então, a cura do câncer existe. Você pega um câncer de mama numa fase inicial, um câncer in situ, pequenininho, ali de meio centímetro, ela vai fazer uma cirurgia conservadora, uma rádio, vai tomar um comprimido por 5 anos, acabou, aquilo não volta nunca mais. Essa é a maioria dos pacientes, né? Um câncer de próstata inicial, um câncer de pele inicial. Então, todo câncer diagnosticado precocemente, a grande maioria é curado. Existe a chance de voltar? Sempre existe, né? A gente brinca que, assim, garantia de 100%, a gente não é vendedor de carro usado, a gente não dá, né? Mas a grande maioria desses casos iniciais são curados. E aí, quando a gente fala em doença metastática, é que vem essa conversa de cura, remissão, a doença tá hibernando, não tá, né? Fica indo e voltando. Aí sim, mas aí a gente tá falando de uma doença que já é avançada. Então, acho que essa distinção, para começar, é bem importante. E legal que você trouxe já alguns conceitos, né, pra gente ir trabalhando ao longo do episódio. Inclusive, uma coisa que você trouxe que é importante, assim, quem promete cura 100% dos casos é justamente essa galera picareta, né? Então, já é um primeiro sinal de alarme aí, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, assim, pra começar pelo oposto, até, né, doutora Marina, por que a gente não tem cura pra todos os tipos de câncer, né? Eu queria que você explicasse pra gente sobre essa doença e por que pensar nela como uma coisa única chega a ser algo enganador, né? Totalmente. Um exemplo que eu uso muito para os pacientes no consultório é vírus, né? Quando você vai, vírus, como se fosse tudo a mesma coisa. Vírus, você tem gripe, você tem HIV, você tem Covid. Isso tudo chama vírus. Então, você colocar câncer no mesmo balaio de gato não tem o menor cabimento. Tanto que hoje, o mundo ideal da oncologia é que cada oncologista possa se dedicar a uma única coisa. Claro que não é a realidade do Brasil, né? Eu tenho essa realidade porque eu vivo num mundo privilegiado, então eu posso me dedicar, eu cuido, por exemplo, de mama e melanoma e sarcoma e só acabou. Então, se é um câncer de pulmão, eu encaminho para um colega que esteja mais inteirado do assunto. E quando você vai num congresso americano, por exemplo, que você junta 40 mil pessoas no mesmo lugar, se você quiser ver um estudo de câncer de pâncreas e um estudo de câncer de mama, que tem ali 15 minutos de intervalo entre começar um e o outro, você não consegue chegar, porque é muito longe. Não dá, então não tem como se atualizar de todos os tipos de câncer, porque são doenças diferentes, com biologias diferentes, com tratamentos diferentes. Então, a forma como eu trato um câncer de mama não é a forma como se trata um câncer de próstata, são coisas diferentes. Então, isso acho que é o primeiro alerta importante. E mesmo dentro da mesma doença, você tem uma heterogeneidade muito grande dentro do mesmo tumor. Então, você tem câncer de mama que responde super bem à imunoterapia, você tem câncer de mama que trata com comprimido, você tem câncer de mama que trata com químio, você tem câncer de mama que você pode só ficar observando e ele vai demorar anos para chegar em algum lugar. E tudo isso tem o mesmo nome, né, lá em cima. Então, quando uma paciente cai numa conversa dessas e fala assim, mas eu tenho câncer de mama, se ela não deu o nome, sobrenome, CPF, RG do tumor, não tem como ela ter uma opinião embasada sobre o que ela está passando, né? Então, acho que isso é um outro alerta importante, porque não basta separar pelo tipo de câncer, mas pelo subtipo. Hoje em dia, a gente tem alguns tumores, por exemplo, como câncer de pulmão, e até como foi agora o caso do câncer de pâncreas, que você começa a ter coisas moleculares para definir qual tratamento vai ser. Então, como um exame de urina que você descobre que bactéria que é exatamente qual antibiótico que dá direito. A gente faz isso com muita frequência em oncologia. Então, olha que coisa complicada. É um exame, né, que vai descobrir uma alteração molecular naquela paciente que tem um câncer igual a da outra. E isso explica por que as coisas vão diferente, né? Então, por que essa daqui que tem o mesmo tipo de câncer que essa, elas começaram o tratamento juntas, uma dá certo e a outra não? Porque tem um monte de coisa molecular, essa daqui vai adquirir resistência porque ela tem uma mutação tal dentro do tumor que essa não tem. Então hoje, com essas biópsias líquidas, a gente descobre isso, é uma coisa linda, né? Então a gente consegue antecipar antes do tumor ficar ruim, que ele vai dar errado com aquele tratamento, a gente vai lá e troca o caminho do tratamento. Claro que agora é uma briga por acesso, né, a essa tecnologia, mas não dá para ser simplista e dizer que se você simplesmente cortar o açúcar da sua dieta, o seu tratamento vai ser fabuloso. Não é assim. O que eu brinco, falo assim, se vai fazer bobagem, me avisa que tá fazendo, pelo menos pra eu saber se o seu fígado ficou ruim, é porque você tá tomando um monte de chá diferente, mas você me avisou. Então eu vou vigiar isso aqui, né? Você quer tomar isso, tudo bem, vamos tentar tomar, mas eu sei que você tá tomando isso. Então essa cumplicidade, essa confiança tem que ser bilateral. Claro. Né? E esse discurso vai quebrando isso, né?
E você pensa isso num cenário de um oncologista que tem 15 minutos para atender um paciente, que não vai ter esse tempo para criar esse vínculo, é muito fácil de perder, né? E aí tudo você desconfia, né? Essa mania de desconfiança. E não dá para confundir isso também com aquela fé cega que a gente tinha antigamente, que também não era legal. Claro. Aquela coisa de sentar na frente do médico. Assim, ele é o detentor supremo do conhecimento, ele sabe o que é melhor pra você, ele fala, vai por ali, se fosse a minha mãe trataria assim, e você sai de lá e acredita? Não, acho super importante os pacientes irem atrás, estudarem o que eles têm, saberem o nome do seu diagnóstico, saber o sobrenome, ver se tem opção de tratamento, até porque às vezes eu descubro o tratamento novo que os pacientes me trazem, super legal isso, falou assim, você já leu sobre isso aqui? Putz, não li. Deixa eu ir atrás assim, vamos ver se isso é legal, né? Então acho que essa parceria é super importante, mas tem que ter um limite, daqui pra frente você confia, porque daqui pra frente, peraí, segura minha mão aqui, vamos junto, né? E é isso que tem sido cada vez mais difícil, né? Porque é uma enxurrada de conhecimento e é muito comum, às vezes os pacientes falam assim, eu li um artigo. Assim, mas o que artigo que você leu? E é um post do Instagram, né? Então é difícil de separar da onde vem aquilo, né? Se a gente não consegue saber se uma foto é real ou não, hoje em dia, como é que você vai saber se um texto é real ou não? Né? Nem a gente sabe, como é que eles vão saber? Então, hoje em dia, achar fonte de confiança é muito difícil. E é uma coisa da linha do questionamento razoável e do negacionismo, né? Que ele brinca com isso, então tem que sambar um pouco nisso. E eu achei muito interessante que a gente, né, você trouxe casos, esses, por exemplo, uso de biópsia líquida, né, esses novos tratamentos que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, gente. Eles estão muito, não só, né, mas eles estão entrando muito nos casos mais avançados de câncer, né? Mas só queria arrematar contigo, antes de a gente falar de cura em casos mais avançados, que cura para casos precoces foi o que você disse antes, fácil, né? Essa tá fácil. Essa a gente já tem há muitos anos. Então, diagnóstico e essa precoce, só melhora, né? Diagnóstico precoce e cura. E todo mundo fala assim, mas tá aumentando muito o número de casos de câncer em jovem. Sim, porque na verdade os métodos diagnósticos estão melhorando muito, a gente está descobrindo tumores cada vez menores, o que a gente achava em centímetros, né? Vamos usar de novo mama como exemplo, que acho que é uma coisa mais fácil, né, para todo mundo entender. A gente falava antes de autoexame. Autoexame você acha um tumor para você sentir que ele tem que ter 2, 3 centímetros, é isso aqui, né? Quando você acha numa mamografia, ele tem milímetros, a chance de cura é muito maior, e não só maior, mas é mais fácil. Né, você curar um tumor de milímetros, às vezes faz uma cirurgia pequenininha, faz uma rádio ou nem isso, né, uma rádio que antes durava 6 semanas, depois 3 semanas, agora dura 1 semana. Então, a gente tem ficado cada vez menos intenso nesses tumores muito iniciais. Agora, os tumores maiores, têm chance de cura? Claro que tem, mas vai dar mais trabalho, é um tratamento mais longo, para a qualidade de vida pior. Então, todo caso inicial tem uma chance de cura boa. Acho que isso é um recado, né? Meio que para qualquer tumor, acho que isso dá para extrapolar bem tranquilamente. E isso só melhora. A gente só melhora. Tem algumas coisas que a curva tá mais perto do 100% possível e a cada estudo, você acha que não tinha como melhorar e melhora. Olha. Né? Isso daqui era 95, putz, esse aqui é 98, esse aqui a gente não tá no 100, mas a gente tá quase lá. Então, para vários tumores iniciais, a gente tá muito bem, né? E tem casos de cura com coisas preventivas, que o melhor exemplo é a vacina do HPV. A vacina do HPV cura, erradica, desaparece, elimina o câncer de colo de útero. Olha que coisa linda, a gente tem uma vacina que cura o câncer. Tá aqui, tá no SUS, é só ir lá tomar e ninguém vai, né? Então, assim, tem algumas medidas mais simples, anteriores, que aumentam muito a chance de cura e que talvez a gente elimine essas doenças, né? Então, e aí volta na história de que a cura do câncer tá escondida. Cara, tem uma vacina que cura o câncer e que tá aí disponível, né? A gente só precisa garantir o acesso, né? Tudo em oncologia a gente vira e volta pra barreira do acesso, que é sempre o nosso entrave maior, né? E é muito, tem um pouco de como essa suscetibilidade a essas falsas curas tá um pouco atrelada a uma falta de conhecimento sobre a ciência, sobre o andamento da coisa. Eu tinha um amigo que ele brincava e falou assim, olha, as farmacêuticas querem os pacientes vivos porque elas podem aplicar mais medicamentos nos pacientes. Então, assim, não faz o sentido, né, desse argumento, porque a farmacêutica quer esconder para manter a pessoa doente. Isso não é um argumento muito válido. E quem tá aqui sabe que o Ciência Suja é bastante crítico a alguns modos de operação das farmacêuticas. Então, quando eu falo uma coisa dessa, vocês tenham certeza que a gente apurou bastante para ter essa noção, né, doutora Marina? É uma coisa que foge um pouco da realidade. Eu também reclamo bastante, tá, pessoal? Eu sou bem reclamona e briguenta. Por exemplo, acho que uma coisa que você pode criticar a indústria farmacêutica em oncologia é o preço dos medicamentos, né? Então, um medicamento que tá lá há 15, 20 anos, né? Pô, não dá pra baixar esse preço, que já não ganhou tudo que você, né? Já não pagou toda a pesquisa dele, claro. Já não dá pra ficar mais acessível. Então, acho que algumas coisas, claro que dá pra questionar. Talvez
o desenho, como o estudo foi feito, né? Se comparou, se fez a pergunta que a gente queria que respondesse. É por isso que é tão importante estudo de iniciativa do investigador. O que é isso? É um estudo que é feito pelo médico, né? Mas para isso a gente precisa de recurso, a gente precisa de tempo. E são coisas que no Brasil a gente não tem, né? Agora, estudo de iniciativa do investigador, a diferença de um estudo que seja da indústria farmacêutica é que é a pergunta que eu quero saber. Né? Então, por exemplo, agora a gente está no momento de remédio para melhorar fogacho de menopausa, né? Tá aí com a chegada dessa droga nova. Eu quero saber tudo sobre essa droga, né? Mas talvez eu não tenha todas essas respostas porque isso não está no estudo conforme ele foi desenhado. Porque o estudo né? está voltado para aprovação Porque o estudo regulatória. está voltado para aprovação, ele respondeu uma única pergunta. Se eu pudesse fazer esse estudo, eu teria feito outras perguntas. Então, isso são críticas que a gente pode fazer. Agora, dizer que ele vai esconder a cura do câncer, isso é uma maluquice, porque, pelo contrário, né? Isso que você falou, todo mundo, o que a indústria farmacêutica mais quer é gente viva tomando remédio, né? Enfim, e cada vez mais, a cada congresso, a gente tem estudos que tratam menos, né? Tem um monte de estudo, assim, grande, testando hipótese com menos remédio. E tá lá o estudo patrocinado pela indústria farmacêutica. Esse daqui tá fazendo muito menos tratamento do que esse, porque a qualidade de vida é melhor, a pessoa vai viver mais. Enfim, né? E eu acho que a presença dos pacientes nos congressos também seria uma coisa muito importante que no Brasil a gente não tem e que faz muita diferença. Por muito que você vê a apresentação de um estudo, né? A gente tem nos congressos fora, a gente tem a presença bem forte dos pacientes, e não só da organização de paciente de um representante, mas de paciente. Então, você senta, é muito legal, você senta na plenária e tem uma paciente do seu lado. Legal. Né? Quando a gente começou a discutir biópsia líquida, teve uma paciente que levantou, falou assim, eu não sei se eu quero saber que o meu tumor tá piorando antes dele piorar. Vocês pergunta pra mim antes, sabe? Então, esses questionamentos são importantes pra gente, né? Mas aqui a gente não tem essa opção. Então, no momento que o paciente não enxerga toda essa construção científica até chegar lançou o remédio tal, né? Porque os pacientes, né? Todo paciente oncológico sabe que a gente foi pro congresso e fica esperando e fica mandando mensagem, tem alguma coisa pra mim? Você vai trazer um remédio novo, né? Saiu alguma coisa nova pra mim? Então, eles acompanham junto com a gente isso, mas eles veem o fim da história, né? Então, talvez acompanhar esse processo ajudasse muito nessa percepção de como foi difícil, né? Esse ano teve um estudo que foi apresentado, a gente tem as sessões plenárias e que junta, né, os 40, 50 mil na mesma sala, e um deles era uma droga para uma doença super rara, que é um sarcoma, e que é uma droga que ele conseguiu chegar nesse estudo, o investigador, porque ele ganhou uma bolsa de pesquisa 15 anos atrás, aí ele começou uma linha de pesquisa com esse remédio, e que hoje chegou nesse medicamento que deu certo, né? Então, faz 15 anos que o cara só estuda isso. Olha né, só. para chegar naquilo ali que é para uma porcentagem super pequena de paciente. Então, no momento que você vê uma apresentação dessa, você fala assim, nossa, o negócio aqui é sério. Então, a brincadeira é séria, né? Então, acho que essa construção é uma coisa que é difícil da gente fazer os pacientes enxergarem e também é importante, né? Claro, até porque aí você exerce, você desloca a crítica para uma coisa válida, né? Porque aí sim a gente vai pressionar, por quê? Vai pressionar por financiamento de pesquisa básica, de pesquisa nem é básica, pesquisa clínica, mas a pesquisa clínica que está sendo feita por pesquisadores como você, né? Essa coisa, né, doutora Marina? Você, em vez de ficar falando, olha, que estão escondendo e toma aqui esse açúcar que, curiosamente, as pessoas que fazem isso estão ganhando dinheiro com esse açúcar, né, inclusive. Exato. Então, isso tem um efeito. Então, a gente, né, instrumentalizar essas pessoas fazerem esse tipo de crítica ajuda a gente a tornar o sistema justamente mais justo, né? Porque vai entrar mais pesquisa, vai conseguir trazer essas respostas que a gente quer e tudo mais. Até, gente, eu queria aproveitar esse momento aqui, essa discussão que a gente trouxe, porque a Paula Sabo Bernardo, do Programa de Oncobiologia da UFRJ e do INCA, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Nacional do Câncer, eles trabalham com esses programas de oncobiologia, enfim, eles têm vários grupos de estudo e tudo mais, e a Paula fez um vídeo pra gente, né, a pedido nosso, justamente para explicar como, né, essas falsas curas, essa coisa de que a cura do câncer está escondida, atrapalha a pesquisa de pesquisadoras, por exemplo, como ela, né? Então, escuta um trechinho aí. Olá, pessoal. É um prazer conversar com vocês aqui no Ciência Suja. Eu sou a Paula Sabo Bernardo, pesquisadora visitante do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e coordeno um grupo de pesquisa no programa de oncobiologia, uma rede que reúne cerca de 500 pesquisadores de diferentes instituições do estado do Rio de Janeiro que trabalham na pesquisa em câncer. E eu estou aqui hoje para conversar sobre como a crença de que existe uma cura escondida para o câncer prejudica o desenvolvimento de pesquisas na área da oncologia. E para responder essa pergunta, eu vou começar com o fato que nós conhecemos o câncer há cerca de 3 mil anos. Mas foi no último século que verdadeiros avanços aconteceram, como desenvolvimento de técnicas de cirurgia melhores, como a cirurgia robótica, técnicas de radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo específica, imunoterapia, hormonoterapia.
diferentes tratamentos que revolucionaram o que a gente conhece sobre a doença e melhoraram a sobrevida desses pacientes. Mas por que tantas descobertas, tantos tratamentos diferentes para uma doença? Porque o câncer não é uma única doença. O câncer são mais de 100 doenças diferentes. Então é como se a gente estivesse tentando usar um antibiótico para tratar todas as bactérias que a gente conhece. Então no câncer são várias doenças, então a gente precisa entender melhor como cada uma delas funciona para desenvolver tratamentos mais adequados. Mas com tantos casos positivos, por que a gente deve continuar estudando o câncer? Porque existem tipos de câncer que a gente conhece ainda pouco sobre eles e que não têm tratamentos tão eficazes, como, por exemplo, o glioblastoma, um tumor cerebral agressivo com uma sobrevida muito baixa, que é o tipo tumoral estudado pelo meu grupo de pesquisa. A gente tenta hoje entender por que os pacientes não respondem ao tratamento padrão, que foi um tratamento desenvolvido em 2005, ou seja, há mais de 20 anos, e que ainda assim a sobrevida desses pacientes é muito pequena, apenas de 14 meses. Então, nós tentamos entender por que esses pacientes não respondem ao tratamento e buscar formas de desenvolver tratamentos que sejam melhores, mais eficazes e que a gente possa continuar desenvolvendo pesquisas de qualidade e que salvem vidas. O problema da desinformação, ele enfraquece justamente todo esse processo. Esses problemas vão ser sentidos no longo prazo. Um levantamento que nós fizemos com os grupos que participam do programa de oncobiologia demonstrou que apenas 4% dos líderes de pesquisa se consideram adequadamente financiados. Isso reflete na infraestrutura desses grupos de pesquisa, dificulta o desenvolvimento de pesquisas que estão na fronteira do conhecimento científico, leva à dificuldade de formação de recursos humanos, pela redução de recursos para contratação e pagamento de bolsas de alunos, evasão de alunos de pós-graduação, e todo esse conjunto de fatores prejudica o desenvolvimento da pesquisa científica brasileira. Além disso, governos podem deixar de priorizar a pesquisa, a inovação, a formação de novos cientistas. Então tá aí a Paula, né? E lembrando, gente, que vai ter justamente o 20º simpósio de oncobiologia nos dias 20 e 21 de outubro agora, né? E a gente tá super feliz porque o Ciência Suja foi convidado para estar lá. Então a gente vai ter, né? Vai ter uma participação ali. Então quem quiser, por favor, esteja lá, né? Que vai ser sempre legal poder conversar com vocês. Mas aí sim, né, com essas coisas que você trouxe, né, Marina, eu acho que é legal a gente falar dos casos mais avançados, né? Dá pra dizer que a gente começou a curar casos mais avançados? Eu me lembro, assim, do tempo que eu tenho de cobertura de saúde, de primeiro essa palavra cura, ela ser sempre vista com muita reticência, eu entendo muito, mas também comecei a ver que essa palavra tá sendo mais usada, mesmo para casos mais avançados, né? Assim, formalmente a gente não consegue dizer, assim, categórico se você está curado, né? Mas acho que todo oncologista tem muito caso de doença metastática, né? Então, de novo, gente, estamos falando de doença metastática que andou de um lugar para o outro, né? Então, um câncer que começou no pulmão foi para o cérebro, um câncer que começou na mama foi para o osso, né? A gente tem muitos pacientes com resposta completa muito prolongada, muito, muito, muito. Em melanoma, por exemplo, a gente tem pacientes com 10, 15, 20 anos, sem tratamento nenhum, depois de imunoterapia, e que a doença nunca mais voltou. Eu não posso dar um carimbo de você tá curado, né? Eu não dou alta, mas eu acredito que ele esteja curado, né? No mínimo, é uma remissão super longa, né? Agora, a diferença é que para algumas doenças, essa cura, esse controle prolongado, depende de continuar tratando, e para outras não. Então, por exemplo, imunoterapia, melanoma, essas doenças que são mais imunogênicas, a gente consegue tirar o tratamento e a resposta se mantém. Para câncer de mama, por exemplo, essa resposta é baseada em continuar o tratamento, então ela vai tomar aquele comprimido pro resto da vida. Mas o conceito que a gente usa é uma doença crônica, né? É uma diabetes que você vai tomar insulina pro resto da vida, acabou. Aceita e vambora, e elas têm uma vida muito próxima do normal, exceto pelo fato que elas me veem todo mês, né? Às vezes faz exame de sangue, faz PET a cada 3 meses, enfim, aqui o PET cabe, né, na doença metastática, mas o PET fica negativo, 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 a gente não enxerga mais nada há anos, né? Mas a gente sabe que em alguns casos a doença anos depois volta a acordar. Então é isso que essas biópsias líquidas ajudam, porque se eu tiver uma forma de detectar quem tem célula tumoral circulante muito antes dela voltar, eu vou saber no momento que ela tá ficando resistente àquele tratamento. Então, é isso, o câncer ele tá vivo, ele muda, né, ele também. Ele tá lá dormindo em sono profundo, em algum momento alguma coisinha ficou resistente, acordou um clone ali, escapou. E aí a gente sabe que se a gente vai lá e faz uma nova biópsia, a gente vê que aquilo de fato tá diferente do que era no começo, então a gente tá enxergando isso muito melhor. Mas para algumas doenças, não volta mais. Né? Agora, o duro é o joio do trigo, né? Quem não volta nunca mais, né? Aquelas que a gente sabia que era uma doença mais avançada, começou com uma metástase no fígado, aí a gente foi lá, operou, fez uma radioterapia aqui, nunca mais voltou. Toda vez que vem, a gente fica,
né? Será que agora eu vou... Não, continua tudo bem. Ah, volta daqui a 6 meses, continua. E a gente vai indo, quanto mais tempo longe, maior a chance de que nunca volte, né? Então, a gente tem muito caso assim, mas a gente ainda tá numa fase de entender por que cada caso ficou de um jeito ou de outro, enfim. Então, acho que esse é o momento que a oncologia tá vivendo e que é um momento lindo, né, Theo? Porque se for pensar, há 10 anos atrás, a gente não tinha esses remédios. A gente não pensava nisso. Então, eu sou jovem, relativamente, né? Me considero jovem, apesar da menopausa e do calor. E eu comecei a minha carreira treinando tratamentos super tóxicos que eu nunca mais prescrevi. Isso Olha. é muito incrível, né? Eu fui fazer uma especialização em Boston numa droga de melanoma, que quando eu cheguei no Brasil, 1 ano depois, ela já era obsoleta. Isso é legal demais, eu treinei um negócio que não existe, né? Assim, tudo bem, né? Não perdi o tempo, foi útil e tal, mas em muito pouco tempo não tem mais. A minha mãe fez químio há 30 anos atrás, hoje ela não teria feito químio. A químio que ela fez, ninguém mais faz. O sintoma que ela teve, ninguém mais tem, porque a gente tem remédio melhor para controlar aqueles sintomas. Então, 30 anos atrás era uma oncologia medieval. É um negócio que tá mudando assim. Por isso que todo oncologista é jovem também, né? Você não acha um oncologista muito, muito mais velho, porque é uma especialidade muito jovem. Antes você tinha cirurgião que dava químio, era aquela lambança toda. Então, a oncologia como especialidade, né? Essa expertise toda é muito jovem. E muda assim, né? Então, os pacientes brincam e falam assim, eu vou voltar daqui a 6 meses, você vai ter mudado de opinião e vai inventar mais 10 anos de tratamento? Porque às vezes a gente fala, seu tratamento vai durar 5 anos. Aí chega no 5º, olha, tem um negócio novo aqui, vamos tomar mais 3. Olha, saiu um estudo super legal, vamos mais 5. E os pacientes estão acostumados já com isso. Eles sabem que a cada congresso novo a gente volta mais esperto do que a gente foi, né? E não são todas as especialidades da medicina que tem essa coisa rápida desse jeito, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado. Pô, a gente tá se dedicando tanto para construir, né, essa casinha de tijolinho, tudo com tanto cuidado. Aí vem alguém e fala assim, mas é porque você engolia as emoções, né? É isso. Pô, pelo amor de Deus. É tudo que o paciente não precisa carregar essa culpa. Né? A vida já tá ruim o suficiente para você jogar isso em cima do paciente. Falar assim, é esse doce aí que você tá comendo que acabou com tudo, né? E isso bate muito pesado. É muito, muito raro um paciente que não se abala muito com essas coisas. Vamos abrir essa adenda, então, acho, doutora Marina, que assim, você lida com estudantes, você tá sempre com pacientes e você ainda é desse comitê, né, do Oncogui. Então você tá imersa muito nesse universo, né? Apesar da sua especialidade, você lida com, né, diferentes tipos de câncer também nesses aspectos, né? E eu queria ver, assim, quando as coisas que mais pegam pra você, que você mais vê, assim, mais, vamos dizer, picaretagem, o que ter algum suplemento, essa coisa da emoção. A da emoção, ela me pega também, ela me bate particularmente, mas eu não sei o que você vê muito, assim. A coisa, assim, do suplemento é muito forte, muito, né? Essa necessidade de que você tem que estar ali tomando 10 mil vitaminas para o seu tratamento funcionar melhor. E uma coisa importante, isso para quem é paciente, pelo amor de Deus, se você vai tomar vitamina, suplemento, isso precisa ser dito para o seu médico, porque é muito comum falar assim, isso aqui é natural, eu nem contei. E deu super errado, né? Então, por exemplo, cúrcuma é uma coisa que muita gente toma. Um dos nossos remédios, ele é inativado se você toma cúrcuma junto. Eu já tive paciente que fez hepatite super grave com chá. Ela tomava litros e litros de um chá verde de não sei onde, ela fez uma hepatite. Né? Então, algumas dessas coisas naturais interagem de uma forma muito ruim e tem coisa que a gente não sabe se pode ou não. Né? Você pega uma droga nova que foi lançada no mercado aí há 1 ano e que tem, né, anos e anos e anos de pesquisa com ela, mas a gente não tem tanta experiência com ela assim, porque ela chegou no Brasil há pouco tempo, né? Vamos dar um exemplo. E aí você me pergunta, será que pode combinar essa droga aqui com cogumelo do sol? Você acha que existe esse estudo? Não existe. Então, assim, eu vou... O exemplo que eu brinco, eu falo assim, você tem ali dá até um pouco... Eu normalmente usava jogadores de futebol, agora esse tema tá um pouco polêmico. Vamos dizer o Pelé, põe alguém acima de qualquer suspeita. Né? Você tem o Pelé pra jogar, você deixa o Zezinho lá fora, você não põe o Zezinho pra jogar junto, pra garantir. Você tem o Pelé. Pô, confia no Pelé. Né? Então, se eu tenho um remédio que é provado, que funciona, não põe um negócio esquisito junto que você não sabe se vai atrapalhar ou não. Mas... mal não faz, o mal não faz pro paciente oncológico, faz muito mal, Claro. né? Mas isso, acho que 100% dos pacientes, em algum momento da sua vida, vai receber um negócio, né? A minha mãe um dia bateu uma vizinha em casa com uma garrafada de um negócio preto,
super de bom coração, você vê que era com todo amor, mas era um monte de folha, um negócio assim, não, é um chá que veio de não sei onde, não sei o que, eu agradeci, abracei, isso joguei fora, acho que eu vou deixar ela tomar um negócio desse, então assim, isso é muito presente, e tem muito médico que faz isso. Né? Fala assim, não, isso aqui você pode tomar, não precisa nem falar pra sua médica, porque eu sei, eu estudei, não tem interação com seus remédios. Cara, não existe essa informação, não dá pra saber. Então, cada vez mais a gente tenta buscar fonte, tem uns aplicativos tem um que a gente usa muito que chama About Herbs, que a gente fica tentando pesquisar tudo quanto é planta e chá e coisa assim. Mas tem muitas dessas coisas, por exemplo, que servem como reposição hormonal, e aí inativa os nossos tratamentos. Então, tem muita coisa natural que atrapalha e na maioria das vezes você não precisa disso, né? A fadiga que você está sentindo, às vezes, é porque você não está fazendo atividade física, porque você não está dormindo. E por isso que a organização de paciente é tão importante, porque quando um paciente ouve isso de outro paciente, isso tem muito mais peso. Então, quando uma paciente do oncoguia vira e fala assim, gente, ó, tava morrendo de fadiga, agora eu tô treinando todo dia e eu melhorei, opa, a fulana melhorou, eu vou tentar também, né? Porque a atividade física faz uma diferença brutal, ajuda, melhora na qualidade de vida e melhora na sobrevida. Quem faz atividade física durante o câncer vive mais. A atividade física é igual químio, então melhora os sintomas também, né? Então, em vez de tomar 10 mil suplementos e vitaminas e coisas, né? Mas aí começa aquelas coisas assim, mas a minha vitamina D eu quero que esteja 100 e não 40, né? E aí as pessoas começam a questionar o nível do laboratório, porque alguém falou que a minha B12 tem que estar 5.000. E aí isso é de uma forma que parece que se você não seguir aquilo, o seu tratamento não tá bom. Pois é. Né? E parece de alguma forma é engraçado que esses caminhos parece que eles estão isentos de interesse, né? Então, como não tivesse interesse. Isso é uma coisa que a gente reforça muito aqui no Ciência Suja, né, gente? Não falta interesse por trás do médico que, por exemplo, tá falando, não conta pro seu médico, pro seu oncologista o que eu tô falando. Essa pessoa primeiro está ganhando dinheiro com a consulta. Os produtos espalhados por aí estão ganhando dinheiro. O simples fato de você dar atenção para as pessoas gera mais seguidores, gera mais engajamento. Então, os interesses não são poucos, né, nesse mercado. E achar que eles são, né, que não existe interesse é de uma inocência atroz, porque interesse tem para todo mundo, né? E aí ficar justamente nos fatos, nas pesquisas. Acho que é um pouco desse debate, né, doutora Marina? Agora, eu queria, já que você trouxe essas partes dos produtos, eu não queria deixar de falar dessa coisa da emoção. Né? Porque foi uma sensação de culpa que gerou um câncer. Isso é super importante. E eu acho super triste, assim, uma coisa que me pega assim, cruel. Essa pessoa cruel, inclusive essa pessoa vai falar assim, pô, eu vou me tratar pra quê então? Sentimento, tô triste aqui, como que eu vou tratar? Eu acho que isso pode ter um impacto, né? Isso é muito cruel e isso dá uma sensação de culpa que a pessoa não tem que ter, né? E o grande exemplo para desmontar isso, primeiro que a gente tem estudo mostrando que isso não é verdade, Perfeito. Tá? Então acho que isso, vamos voltar para a ciência, né? A gente tem um estudo muito grande que pegou todos os tipos de câncer mais importantes e tentou correlacionar com depressão, com ansiedade, com emoções de formas variadas, né? O único que teve alguma diferença foi um câncer de pulmão. Por quê? Porque as pessoas mais deprimidas fumavam mais e tinham mais câncer de pulmão. Então não é a depressão, era o cigarro, né? Agora todos os outros isso não tem. Então não existe nenhuma comprovação científica de que emoção causa câncer de jeito nenhum. E se isso fosse verdade, né? Agora guarda a ciência, vamos para a prática. Do lado de cá, a gente veria isso, seria um denominador comum. Todos os meus pacientes são infelizes, todos os meus pacientes tiveram uma notícia ruim. Todos, né? E como é que você explica câncer em criança? Como é que se explica câncer em idoso com demência? Eles têm câncer tanto quanto as pessoas normais que estão ali estressadas e deprimidas. E como é que você explica uma pessoa deprimida e estressada num trabalho horroroso e que nunca vai ter câncer na vida, né? Então, pelo amor de Deus, gente, emoção não causa câncer. Guardem isso. Sim, e é muito, muito cruel falar isso para quem tá passando por um tratamento oncológico. É muito duro, né? Essa coisa da culpa, assim. Hoje eu vi uma paciente que entrou num burnout super grave e ela tem certeza absoluta que o câncer dela apareceu num momento de estresse muito grande do trabalho. Ela tá no mesmo trabalho horroroso e a gente acaba entrando muito na vida das pessoas, né? E aí ela tá achando que o câncer vai voltar porque a coisa tá ruim lá de novo, né? Então olha que sofrimento, né? Pra uma coisa assim. Então acho que a gente tem uma missão, né? E o Drauzio fala muito isso, do quanto também nós médicos não estamos ali na rede social e na mídia e tudo isso falando a parte boa e coisas boas. E eu brigo muito isso com as minhas pacientes blogueiras, né? Porque no momento que uma paciente só vai pra rede social falar que tá ruim,
é essa mensagem que fica, né? Então, falem quando vocês estão bem. Eu sempre insisto muito isso, né? No Oncogui a gente faz um treinamento com elas, assim, né? Nesse sentido. E eu acho que nós, oncologistas, a gente também tem uma reflexão importante de falar coisas boas, né? E tirar um pouco desse espaço, né? Porque o espaço da rede social é tomado por gente picareta, porque também a gente, quem tá ali estudando, trabalhando, tá trabalhando e não tá lá falando. Então a gente também tem que mudar um pouco essa cultura, né, de ir pra rede social não pra fazer autopromoção, mas pra falar coisa importante. Fala, gente, isso aqui, né, toma essa vacina do HPV, faz isso aqui que é seguro. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer com a geração mais jovem, né? Porque acho que a minha já é um pouco estragada nesse sentido, mas a mais jovem ainda tem mais potencial, porque né, basicamente o que você está fazendo aqui, mas a gente também precisa fazer isso o tempo todo, né? Então... Total. E aí eu acho que é legal a gente, né? Você já deu alguns até, né, Marina? Mas assim, falar um pouco de progressos, né? Trazer um pouco dessas boas notícias, né? Por mais que a gente tenha um aspecto bem crítico aqui no Ciência Suja, acho que a gente não pode deixar de abordar isso. E, por exemplo, né, no congresso, no último congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é a ASCO, gente, talvez vocês tenham ouvido essa sigla por aí, porque justamente ela é o grande evento. Acho que é justamente isso que você falava, que você não conseguia chegar de uma sala a outra ali. É impressionante, aliás, né? Eu fui uma vez ali, realmente, você corre de um lugar pro outro pra chegar nas coisas, assim. Vai de tênis e fica ali. Exato, cara, rondando ali. Agora, lá teve um caso de gente aplaudindo, né? Uma emoção que não tinha vindo e tal, que foi com um exemplo de uma medicação para câncer de pâncreas, né? Então, acho que esse é um exemplo, não sei se você quer falar dele, de outras coisas que chamam atenção. Eu acho que esse estudo foi legal justamente porque era essa sessão que juntava todos os 40 e tantos mil ali na mesma sala, então são os estudos que a gente entende que vai mudar a prática, e historicamente ali era câncer de mama, era câncer de próstata, né? E esse ano a gente teve sarcoma, que é uma doença super rara, e teve pâncreas, né? E pâncreas faz muitos anos que a gente não tinha estudo nenhum, né? A gente usa os mesmos remédios há 10 anos e com uma situação ainda muito complicada, né, em doença metastática, com uma chance de controlar a doença e ter uma qualidade de vida boa ainda bastante difícil. E esse remédio é um comprimido, né, e que foi super bem. E até a turma que trata gastrointestinal ainda ficou assim, eu sei que não é igual esses remédios de vocês de mama e de próstata, de pulmão, mas pra gente isso aqui é espetacular. Então, pode não ser a melhor droga do mundo, mas pra câncer de pâncreas é espetacular. Então, realmente foi muito emocionante, né, porque quando começou o estudo, eu falei, nossa, pâncreas? Cara, é pâncreas? Aí todo mundo assim, nossa, olha, é um remédio. Então foi gostoso, porque, e é uma coisa que fica todo mundo bem apertado, assim, né? Eles lotam todo mundo. Então realmente foi muito emocionante de ver isso ao vivo. E isso acontece o tempo todo. Então a cada 6 meses a gente tem um congresso grande assim, e que tem um remédio assim para alguma outra doença, né? Então esse chegou em vocês, mas a gente tem um monte de outros legais. E não só de remédio, né? Vivem esses congressos. Esse ano na ASCO, por exemplo, a gente teve muita coisa sobre yoga e efeito de colateral, meditação, o próprio, as canetinhas emagrecedoras, elas melhoram para câncer de mama, elas fazem a pessoa viver mais e ter menos câncer. Então, tem uma série de questões de estilo de vida, né, de atividade física. Então, não é só remédio, né? Então, de fazer menos cirurgia para vários tumores. Então, tem muita coisa nova chegando, muita, para cada tipo de tumor. Mas o difícil para o Brasil é que tudo envolve algum tipo de teste molecular. Então, esse de pâncreas é baseado numa via de mutação específica. Então, é tudo chave e fechadura. Você vai buscar uma via que aquele remédio funciona para aquele grupo de pacientes. Então, para isso, eu preciso fazer o teste, né? E a gente está falando de um país em que eu tenho um anátomo patológico, uma biópsia, e aí depois eu preciso ter uma imunohistoquímica, que é o sobrenome do tumor, que não é compulsória. Então, para poder fazer essa imunohistoquímica, o paciente precisa voltar no médico. O médico tem que dar o pedido, ele tem que levar o pedido no laboratório. Então, assim, a história dos 30 e dos 60 dias vai indo embora, né? E depois de tudo isso, ele tem que voltar no oncologista, aí pedir o tal do teste molecular, que o convênio não vai cobrir, que o SUS não tem, que é caro, que a maioria dos pacientes não vai ter como pagar, né? E dá muito desespero você vê ali, é que nem você tá nadando, tá vendo a praia ali, você não consegue chegar, pô, tem um remédio espetacular e que tem no Brasil e eu não consigo oferecer porque a pessoa não tem o teste para saber se o remédio funciona ou não, né? Então, acho que a nossa briga agora vai ser essa, né? Acesso, né? É acesso.
fazer isso ser disponível. E aí sim, tem várias indústrias que começaram a dar esses testes de graça, entendendo que o teste era importante, né? E aí começa, mas se ele tá me dando esse teste, tem alguma coisa errada, né? Claro que ele quer dar o teste, porque ele precisa saber se a pessoa tem uma mutação para vender o remédio. É um interesse comercial. É um interesse de novo, comercial, interesse, mas tá aí. Né? Mas pra gente é interessantíssimo, vambora, né? Então acho que essa questão do acesso agora é que vai ser isso, mas tem muita coisa nova chegando e coisas focadas em melhorar a qualidade de vida. Então o tratamento anterior que a gente tinha para pâncreas era uma quimioterapia que precisava ficar com bomba de infusão, que ia para casa com a bombinha tomando, era um esquema super tóxico com 3 drogas diferentes. Esse é um comprimido. Olha só. Né? Então não só a gente está melhorando a eficácia, mas a gente está diminuindo muito o sintoma. Então todos esses estudos colocam qualidade de vida como desfecho, né? Que é uma coisa que a gente não tinha antes. Perfeito. Até entrar um pouco mais nessa coisa do acesso e até do SUS daqui a pouco, mas eu queria justamente tocar nisso, né? Porque você está falando de mais qualidade de vida, de mais tempo de vida. Então, nesse caso, né, tem a mediana de sobrevida meio que dobra, né? No caso do câncer de pâncreas ali com esse medicamento. Para as pessoas que têm indicação para ele, né? E elas, assim, começam justamente a gente pensar nesses termos que estão circulando, né? Então, sei lá, cronificação de doença, cura funcional. Conta um pouco pra gente, né, Marina, o que é isso agora? Você já abordou, mas o que é isso no consultório do oncologista? É a pessoa conviver com o câncer, né? Pode parecer estranho, mas eu imagino que já é uma conquista, né? Isso é importante porque a gente tem que fazer o paciente entender esse conceito, né? De que vai conviver com uma doença crônica e que na maioria das vezes não dá para baixar muito a guarda e tem que ficar tratando de alguma forma. Isso não é fácil, não é, né? Tem gente que emocionalmente se baqueia demais com essa notícia, né? E mesmo que seja um comprimido, mesmo que seja tranquilo, o fato de que você tem que ficar tomando uma coisa pro resto da vida, porque senão essa doença vai voltar a acordar. Para alguns pacientes isso pega muito pesado, mas eu acho que isso é uma coisa cultural, por isso que a gente precisa falar tanto sobre isso. Porque por que para outras doenças isso não é tão ruim? Né? Eu tento sempre usar esse exemplo para os pacientes, assim, quando você tem uma diabetes numa criança, eu volto sempre para diabetes porque acho que é mais simples, né, de entender. É uma criança que vai tomar insulina pro resto da vida. Putz, é difícil pra caramba, vai ficar medindo a glicemia, não pode comer, vai na festinha, não pode comer aquilo, não sei o quê. E ninguém olha pra essa criança como se fosse uma sentença de morte, como se a vida dela fosse miserável. E aí você pega um paciente com câncer de pâncreas que vai tomar um comprimido e que vai ter uma vida boa e que tá indo bem e controlou uma doença grave. Ai, nossa, fulano. Mas, pô, ele tá bem, né? Uma paciente tem um câncer de mama metastático. Acho que mama é um exemplo. A gente tem pacientes com uma sobrevida muito longa com comprimido, com uma qualidade de vida normal, com tudo super bem. Então, é uma doença crônica. Não tem como não dizer que, né? A tal da, né? É uma quase cura, digamos assim. Um pouco macabro dizer, mas capaz de morrer de outra coisa, exato, né? Isso. Mas é o que acontece, né? Assim, e às vezes a gente tem pacientes que não querem tratar. Essa semana eu tive um caso bem emblemático, assim, que ela metastática, eu falei assim, eu não quero tratar, não quero, não, eu entendo e tal. Eu falei, mas por que você não quer tratar? Não, porque eu já vi, não, você não vai ficar careca. Ela começou tudo que ela ia falando, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Ah, mas o que acontece se eu não tratar? A sua qualidade de vida vai ficar pior. Então não é só o tempo de vida, é a qualidade de vida, né? Porque se não tratar, você não vai morrer disso, porque não tem nada ameaçando a sua vida agora, né? Neste momento, nos próximos anos. Mas você talvez tenha dor, talvez você tenha, né, outros sintomas e tal, que se você tratar, você não vai ter. E talvez o tratamento não te faça mal. E eu acho que o ponto é a gente construir tratamentos e ajustar com o paciente, porque eu tenho um monte de opção de tratamento. Eu não preciso ir na droga A ou B, eu posso decidir junto. Assim, ó, pra você tem essas 3 opções. Essa daqui você tem que vir uma vez por mês, essa aqui a cada 15 dias, essa aqui a cada 3 semanas. Eu vou te contar e você me fala o que você prefere, o que faz mais sentido. Né? Isso numa doença metastática é super plausível, né? E aí a gente vai decidir junto. Tem uma paciente que fala bastante no Oncoguia, que ela é espetacular e ela dá palestra para médico, né? É super legal, assim, do quanto essa decisão tem que ser dela, né? E tem que ser. E você sabe que você falou uma coisa, eu até me lembrei de um oncologista que a gente estava até falando antes, né? O Dr. Paulo Hoff, que umas entrevistas que eu fiz com ele faz muito tempo, ele falou que as pessoas não falam do efeito colateral de você não tratar, né? Imagino que agora os tratamentos melhoraram muito, por óbvio, mas mesmo em alguns casos quimioterápicos, assim, beleza, você tem um efeito colateral da quimio, ninguém tá falando, tem várias quimios diferentes, tudo bem, mas vamos partir do pressuposto que você tem efeitos colaterais de quimio.
mesmo esses efeitos têm que ser colocados em comparação com os efeitos Sim. de você deixar a doença correr solta, né? Sim. Que também vão vir, Também né, vai Marina? ter efeito. Essa coisa romântica, né, do filme, assim, eu descobri um câncer, não vou tratar, vou pra Índia, vou ficar lá. Cara, você vai ter dor, você vai ter enjoo, Uhum. você vai passar mal do câncer, né? Uhum. E muitas vezes é melhor você trocar um efeito de uma química que é controlável, é ajustável, do que um efeito de uma doença que você não tem tanto Exato. controle. Né? A gente tem muita paciente que recusa o tratamento porque não entende o que isso dá lá na Olha. frente e depois fala, por que ninguém me avisou? Né? Então, acho que isso também é uma coisa cultural brasileira que a gente tem um pouco de medo de falar a parte ruim. Uhum. Né? Tudo bem, não quer tratar, você entende, vai indo ali, quando der errado você me fala. Não é justo, né? A pessoa tem o certeza. direito de entender, assim. E a mesma coisa com químio. Tem químio que a gente fala, não, isso aqui é super tranquilo, a maioria não tem nada. Às vezes tem um efeito colateral raro que ela pode ter, pode ser gravíssimo, mas precisa saber, Claro. né? E às vezes também isso não é tão dito, né? Não é aquela coisa americana que eles falam a estatística, né? É Uhum. super bruto para o coração do brasileiro. Mas também não dá pra gente ser tão poliana e falar assim, não, vai aqui que é tranquilíssimo, vem aqui, tá quentinha a água. Pode não tá, tá? Então tem uma porcentagem aqui que pode dar isso. Vambora, você topa, né? Então, os nossos consentimentos informados também são coisas que precisam melhorar ainda um pouco, né? Perfeito. E aí, claro, né, a gente tá falando de, como a gente falou, né, novas tecnologias que estão chegando, que estão beneficiando, mas ao mesmo tempo é o que você falou, elas precisam chegar, né, então a gente tem primeiro a informação, é importante, a gente definiu aqui que a informação é importante. Aí outra coisa pra gente poder escolher entre os tratamentos é justamente acesso, né, Marina? Você falou um pouco dos planos, essa coisa, né, da saúde, vamos dizer, suplementar, mas assim, eu queria discutir um pouco com você como você tem visto o SUS meio nessa linha, né, o SUS ele é uma conquista nossa, né, mas eu também vou te falar que às vezes eu fico um pouco incomodado quando a gente fica, assim, censurado de não poder falar que o SUS tem os próprios desafios, né? E acho que a oncologia é uma oportunidade importante pra gente também discutir isso, né? Não sei como você vê, né, hoje em dia isso. Pra você ter uma ideia de como eu vejo, eu amava trabalhar no SUS, né? Sou muito grata até ao Paulo por essa oportunidade, foi uma fase muito, muito importante da minha vida, mas isso me dava uma crise de consciência gigante de fazer uma medicina de manhã e outra à tarde que eu não dei conta emocionalmente. E, né, saber que eu tinha um monte de tratamentos que eu podia fazer e não ter, isso me fazia muito mal, né? E aí, num dado momento da minha vida, eu tomei uma decisão consciente, tipo assim, não preciso passar por isso, tô sofrendo muito e parei por conta disso. Que, por exemplo, usando o exemplo de melanoma, né? A gente tem imunoterapia incorporada no SUS há 5 anos e não está disponível, né? Então, assim, a gente tem conquistas que a gente teve, então, assim, tem um monte de conquistas por vir. Um monte de tratamento importante que a gente não tem. E os que tem, a gente não tem, né? Então, claro que tem melhorado, a gente tem algumas conquistas novas, né? Enfim, a lei dos 30, 60 dias e tal, mas, pô, tem um monte de remédio importante que não chega. Mesmo os que estão incorporados, né? Faz consulta pública, faz isso, faz aquilo, vai lá, briga, nananã. Deu certo. E cadê o remédio? Não tem, né? E o SUS é muito heterogêneo. Então, aquela coisa do meu SUS é diferente do seu. Se você trata em São Paulo, você tem um SUS. Se você trata no centro da cidade, é um SUS. Se você trata na periferia da Bahia, é um SUS totalmente diferente. E isso é muito cruel, né? Não dá para ser assim. Então, isso acho que é uma barreira ainda enorme, né? A gente tem muita coisa grave de atenção básica, de prevenção, de diagnóstico precoce, que também ainda é muito difícil. E que a gente tem programas tão legais, né? De saúde da família, de agente de comunidade que tava lá, que tem mamógrafo que às vezes é subutilizado e as pacientes não vão. Então, em todas as etapas, tanto na atenção primária quanto na parte mais complexa, né? Então, a gente tem lugar do SUS que tem robô e a gente tem lugar que o paciente não faz mamografia e é tudo mesmo SUS, né? Então, e isso acho que ainda é uma dificuldade muito grande, mas para isso, instrumentalizar os pacientes do SUS, para mim, é fundamental, porque aí o paciente também ajuda a cobrar, né? Ele vira um parceiro do médico nesse sentido, assim, né? Acho que esse é um caminho importante. Super, e acho que é importante, claro, a gente defender financiamento, porque por óbvio é subfinanciado, isso acho uma questão dada, né? Mas também é importante não dá pra inventar dinheiro onde não tem. Exato, né? Mas também acho que é importante a gente questionar, sei lá, por exemplo, fragmentação desse paciente, né? Que demora 30 dias para conseguir o exame. Aí depois ele demora mais tantos dias para conseguir fechar com o especialista. Depois mais tantos dias. E enquanto isso, o câncer tá lá andando. E aí aquele diagnóstico precoce vai caminhando ao ponto que aí
Você justamente não vai poder fazer o tratamento mais simples, mais barato e tal, vai ter que partir para as mais pesadas. E a gente tem pouco estudo de farmacoeconomia, né? Então isso seria uma coisa muito importante, porque na China tem uns estudos bem legais disso, assim, de você pegar um tratamento muito caro e mostrar como no fim ele é custo efetivo, porque você tem muito menos tempo de internação, você tem menos complicação. Então você pega um paciente do SUS que você não trata, ele vai ficar sangrando, internando, complicando, infectando, e em anos e anos que ele não morreu da doença, mas ele ficou sofrendo com aquela doença, e às vezes você podia ter feito 2 ciclos de um tratamento caro, ele estava curado e acabou, né? E isso ia ser muito mais custo econômico, né, pro país, e a gente não tem isso para provar. Então isso acho que é uma deficiência dos nossos estudos para poder argumentar até nesse sentido, né, porque aí o tratamento é muito caro, não vai entrar aqui. Pô, mas ele economiza 1 milhão de outros tratamentos que também são caros. Claro. Né? Então esse equilíbrio pra gente ainda é muito difícil. Perfeito. Né? E questões cirúrgicas no SUS são muito complicadas. O que me incomoda muito é até um pouco da divisão, né? Então você pega um hospital super especializado de oncologia do SUS, que acaba recebendo tumores super iniciais simples, que podiam ser tratados na UBS. Aí você pega numa UBS um caso gravíssimo que demanda uma equipe super expert que lá não vai ter. Então essa distribuição também ainda é bastante difícil. Claro que é um desafio brutal, né? Quem organiza isso, quem gerencia isso, claro. CROSS, todas essas coisas, assim. Então não existem soluções fáceis aqui, né? Mas acho que a gente vai somando as barreiras. Só que enquanto isso a medicina está avançando, né? A oncologia está lá na frente. E a gente ainda tá brigando por aquele remédio aqui, sendo que já tem mais 10 legais. E isso que o rol da ANS, por exemplo, é meio desesperador. Porque, né, você tá ali na fila, esperando 3 anos a sua vez de chegar na fila. Quando chegou, já tem 500 remédios novos que apareceram e que são tão legais quanto. E aí você tem que ficar escolhendo qual que vai entrar ali, né? Claro. Meio escolha de Sofia, que não dá. Rol da ANS, né? Só para explicar, gente, é o rol da Agência Nacional de Suplementar. Suplementar, que justamente trabalha com as pessoas com plano de saúde, né? E mesmo eles ainda têm um atraso aí, né? Só para vocês entenderem, assim, tudo que é endovenoso, aprovou pela Anvisa, o convênio é obrigado a dar, né? Digamos assim. Tudo que é via oral entra nessa fila do rol da ANS. Então, para o convênio ter que te dar, precisa entrar nesse rol da ANS, que é renovado aí a cada 3 anos, né, digamos assim. Então, aí entram as judicializações, enfim, né, que aí custam dinheiro pro SUS. Que custam baita dinheiro, né, então acho que tem e até isso, assim, né, às vezes a gente vê paciente judicializando uma droga que talvez não seria melhor naquele momento, mas ele, né, ouviu aquilo e quer aquilo, então acho que até ajudar a orientar nesse sentido, claro. Né, porque a gente sabe que isso é um custo enorme. Até pro paciente, né, que às vezes fica gastando com advogado, né, um dinheiro que ele não tem. E aí sim você tá desperdiçando, né, no sentido que você tá usando um sistema judicial que não é o que mais entende de saúde, vamos dizer, né, vamos combinar, pra aí ficar eventualmente gastando no particular, que aí não tem negociação pública, não tem nada, você vai pagar o valor. Mas também você tem que entender o lado do paciente, claro. Que ele ouviu que tem um negócio fantástico, ele vai querer aquilo, ele vai brigar por aquilo. Por isso que é uma questão estrutural, né, não é do indivíduo. Você tem que tentar também orientar e né... Não, acho que o paciente é o menos que pode ser culpado, porque nessa situação ele vai tentar qualquer coisa, né? Principalmente diante dessa inequidade. Né? E até nesse sentido eu queria ver contigo, Marina, o quanto que essa falta de acesso, essa coisa que, claro, no mundo inteiro, mas no Brasil não deixa de pegar especialmente, né? Ela contribui para aquelas teorias da conspiração que a gente estava falando antes. Eu não sei como você vê isso. Contribui demais, né? Porque no momento que você vê uma droga cara, que você não tem acesso, que você tentou brigar e não conseguiu, e a sua doença tá piorando. É lógico que você vai achar que a indústria farmacêutica é um monstro e que tá escondendo tudo de você, porque você não tá conseguindo, né? Então, o acesso ajuda muito na transparência, na confiança, né? Então, é muito cruel você voltar de um congresso cheio de novidade, falar pro paciente que tem novidade, e o paciente fica meses batendo a cabeça sem conseguir aquele remédio. Isso é muito cruel. E até os pacientes que têm acesso, isso é uma coisa muito maluca da oncologia, né? Alguém que tem um convênio, que cobre tudo que eu preciso, até ele precisa se instrumentalizar. Eu tô meio gaga hoje. De algumas coisas que sem isso o tratamento dele não anda. Então, por exemplo, não sei se você tem esse conhecimento, assim, pra quem tá fazendo químio. Uma químio que seja a cada 2 semanas. Se aquele ciclo de químio não tá agendado, o convênio não autoriza. Então, se você não saiu dessa químio e deixou daqui a 2 semanas marcado, quando você chegar na véspera do outro, não tá autorizado. O cara autorizou o pacote de 6 meses de tratamento, mas ele tem que reautorizar a cada 2 semanas. E aí, se o paciente não pega esse jeito,
e não fica fiscalizando, será que a enfermeira agendou? Será que isso aqui? Será que eu pedi o meu exame com X dias úteis antes pra dar tempo de fazer? Então é uma loucura, pô, não basta você ter câncer, você tá fazendo químio, você tá passando mal, você tá sem cabelo, você ainda tem que ficar pegando esse monte de regrinha besta. Se eu não pedir a minha tomo com 10 dias de antecedência, não vai autorizar, não vai dar tempo de ficar pronto na consulta, eu vou chegar lá, não vai ter o que fazer na consulta, e eu demorei 3 meses pra conseguir marcar a consulta e chegar lá e não tem exame. Então, é muito cruel, né? É um sistema duro, difícil, cada coisa tem uma autorização diferente e cada vez mais tem barreira, né? Mas você não tem um encaminhamento, então o paciente, eu tô com uma paciente com dor, mandou mensagem hoje de manhã, falando que a máquina quebrou, ela tem convênio. E que o exame foi remarcado para daqui a um mês, ela tá com dor. Aí ela ligou lá, e liga na ANS brigar, abre saque, não sei o que, nananã. Fazer um paciente oncológico passar por isso é muito cruel. Alguém que tem convênio, que tá, né? Não que o do SUS mereça passar por isso, pelo menos ninguém merece, né? Mas você imaginaria que seria um caminho mais fácil e não é, né? Então o caminho tá difícil para todo mundo, não tá legal, né? E às vezes no SUS, são coisas que funcionam até melhor nesse sentido, porque você não tem tanta burocracia, né? Você tem ali uma PAC que você preenche, mas acabou, foi. Então, Foi, né? às vezes no SUS a gente conseguia pegar o paciente lá, encaixar na tomografia e descer, porque ninguém precisava me autorizar, porque não estava disponível, né? Então, essa navegação dos pacientes é muito difícil, é chato, é duro, isso deixa uma pessoa exausta, né? E aí, a chance de você ficar com raiva de alguém da indústria farmacêutica e achar que é maior, porque tá tudo tão ruim, né, na sua trajetória, não é só ter o câncer, né, mas é tudo isso junto. Então, eu acho que essas teorias da conspiração pioram, né, aí você tá ali frustrado, passou raiva, ficou 3 horas esperando, senta alguém do seu lado e fala assim, mas se você tomasse babosa, puta, vamos tomar babosa, Claro. né, desculpa pelo palavrão. Não, pode falar, a ciência suja permite. Né, e aí assim, a chance de você tá ali frustrado, passando por um momento ruim, senta do lado de alguém que te oferece uma pílula mágica e que talvez faça tudo ficar mais fácil, você vai acreditar. Porque você tá ali no limite das suas forças, né? Então, acho que essa dificuldade que os pacientes vivem dá margem, dá uma vulnerabilidade muito maior, né? Aí você abre o Instagram e tem ali um cara falando que o seu médico não quer que você saiba que isso daqui seria tudo muito mais fácil, você vai acreditar, porque você tá no limite, né? Então acho que isso já é vulnerável ter câncer, né? Você já vai meio que ter medo pro resto da vida, né? Isso é uma coisa que não tem, é muito raro um paciente oncológico não ter medo mesmo anos depois, né? Mas a gente tem que tentar fazer a vida dele ser mais fácil, não mais difícil, né? E eu acho que isso mostra também quando a gente ouve isso, e olha que a gente tá falando aqui, né, por mais ou menos 1 hora, e você já vê o grau, né, da complexidade da coisa, né? E quando a gente ouve isso, assim, eu não consigo parar de pensar no grau de predação, de quão predatório porque é esta pessoa absolutamente suscetível a uma doença complexa, que tem todo um estigma, é essa pessoa que tá sendo mirada por essas pessoas, né? Que muitas vezes essas sim sabem o que estão fazendo, né, Maria? E é um discurso sempre muito sedutor, né? Então é muito difícil. E muitas vezes também tem coisas que de fato não atrapalham o tratamento e a gente deixa, né? Claro. Você tá feliz tomando aquilo, né? Você tá gastando ali um dinheirão que não precisaria. É o meu dever informar, mas falou, isso aqui, eu acho que você não precisa disso, eu não te daria isso, mas não me atrapalha. Então isso aqui você pode continuar. Porque às vezes isso também traz uma paz de espírito ali que eu não julgo, né? Tá tudo certo. Mas eu acho que essa transparência é o conselho mais importante, assim. Quer fazer alguma coisa alternativa, diferente, vitaminesca aí da vida, avise o seu oncologista, pelo amor de Deus, para ele checar se tem interação ou não. Né? Acho que isso é importante. Maravilha. Marina, queria agradecer demais, viu, por você estar aqui hoje, pra gente poder ter esse papo. Ele é um assunto que não é fácil, mas ele é muito bom, né? Muito importante. Tá certo. Muito obrigado. Bom, gente, também reforçar para vocês que o Ciência Suja é um dos podcasts da Rádio Guarda-Chuva, né? Uma confraria de podcasts jornalísticos independentes, do qual a gente tem muito orgulho de participar, né? Então eu queria que vocês dessem uma olhada hoje, né? Eu convido vocês a irem nas redes sociais da Rádio Guarda-Chuva para ver o tanto de podcast bacana que tem lá junto com a gente. Ali você vai poder encontrar podcast para tudo que você achar bacana, assim, para gastar o seu tempo com coisas legais, assim, um pouco menos de redes sociais, onde estão muitos desses picaretas que a gente conversou agora, né? Queria também falar para vocês agora sobre, sim, quais são os livros do nosso sorteio de livros, né? Nessa sexta, dia 10 de julho, a gente vai fazer o sorteio de 2 livros. Eu vou começar aqui pelo
Afinal, o que é ciência? Vou deixar aqui para vocês verem. Ele é do André Bach, nosso querido André Bach, divulgador científico muito bacana, que inclusive participou de uma pílula do nosso podcast que já está no ar agora faz pouco tempo. E ele discute justamente o que é ciência, o que não é ciência, de um jeito muito interessante. E o segundo, como prometido, né, do ídolo de toda pessoa que faz comunicação científica, que é o Drauzio Varela, né, que é esse livro O Sentido da Água, né? E esse é um livro interessante porque é um livro que resulta de mais ou menos 30 anos de viagens do Drauzio pela região do Rio Negro. Então ele fala de saúde, sim, e tal, mas não é uma coisa só nesse ambiente. E é muito interessante, assim, sei lá, é uma experiência de ver que, além de tudo, o Drauzio escreve bem pra burro, assim. Acho que é muito interessante nesse lugar, assim. Você meio que se encanta pela região, assim como você se encanta pelo livro, né? Para participar do sorteio, como eu falei, é só fazer parte do nosso financiamento coletivo e assinar a partir da categoria Caçador de Picaretas, tá bom? Aí você também vai ganhar acesso à nossa newsletter, a episódios antecipados, né? E, acima de tudo, você ajuda a gente justamente a manter esse nosso projeto de pé, né? Que é o nosso projeto, nosso coração aqui. Bom, esse episódio aqui do Ciência Suja foi gravado no estúdio Banca Podcast, que é da Luciana Onken. Lu, super obrigado. Ele teve a captação de som do Benê Tchepo. Benê, sempre uma honra. E também toda a parte de vídeo da Jéssica Sacó. Obrigado, viu, Jéssica, por estar aqui com a gente. A edição é do Felipe Barbosa, né, com o apoio do estúdio Banca Podcast. O podcast Ciência Suja tem apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. Também convido a ver o site deles, que tem muita coisa legal que eles estão por trás, né? E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, faça isso que nos ajuda. Então, além das plataformas de áudio, a gente está no YouTube, Instagram, TikTok, X, Blue Sky, né? E a gente tem também o nosso canal no WhatsApp, que você pode procurar. E ali a gente tem também algumas coisas, tá? Suas 5 estrelas, o seu compartilhamento, o seu boca a boca fazem a diferença aqui pro nosso podcast, tá bom, gente? Então é isso. Até mais. Valeu demais pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Nove reportagens.